Palavra de Deus e o tema é Princípios de Saúde. Ah, amigo, quem não gosta de ter saúde? Quem não gosta de estar bem fisicamente também? É importante estar bem espiritualmente, é importante estar bem com Deus, é claro. Mas para isso também é importante ter saúde física. Ninguém gosta de viver doente, ninguém gosta de viver enfermo. Eu nunca vi alguém que diga assim, olha, pastor, eu gosto de ficar doente, porque eu fico em casa tranquilo. Nunca vi. É bom ficar em casa tranquilo, né, na rede, ou deitado no sofá, ou quem sabe vendo algo, ou lendo algo, mas com saúde. Ninguém gosta de viver doente. E você pode perguntar, mas pastor, o que isso tem a ver com a Bíblia, com a Palavra de Deus? Eu quero dizer a você, amigo ouvinte, que tem tudo a ver. A Bíblia também fala de saúde e ela vai mostrar para você essa manhã como você e eu podemos ter mais saúde. É claro que nós não podemos esquecer que vivemos em um mundo de pecado e pelo mundo de pecado que vivemos nós podemos ser acometidos por uma enfermidade a qualquer momento. E não é o fato de eu cuidar da minha saúde o máximo possível que eu não possa ficar doente. Não é isso. Mas eu preciso cuidar. Por quê? Porque se eu cuido, eu posso ter mais vida, e vida em abundância, como diz a palavra de Deus, e vida muito mais saudável. Quero começar com você, lendo com você Gênesis. Vamos lá no princípio. Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30. E a pergunta é, que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Olha o cuidado de Deus para comigo e para com você, amigo. Se você puder pegar sua Bíblia, se você está com sua Bíblia, maravilha, você pode acompanhar comigo. Se não, eu vou ler aqui agora o que diz Gênesis 1, 29 e 30. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto, que dê semente servosão para mantimento ou alimento, e a todo o animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento ou para alimento. E assim foi. Note comigo, querido amigo, que a Bíblia está dizendo em Gênesis capítulo 1, verso 29 e 30, quando Deus criou todas as coisas, é claro, não havia pecado, não havia morte, portanto o animal não era morto para ser alimento para ninguém. A Bíblia está dizendo que no princípio, lá na criação divina, quando tudo era perfeito, note bem, quando tudo era perfeito, ali na criação divina, Deus, Ele deu alimento para os seus filhos e Ele disse, a semente, as ervas, as frutas. Ah, amigos, Deus é perfeito. Tudo que Deus fez, ou em tudo que Deus fez, nós podemos perceber a sua maneira maravilhosa que Ele cuida de mim e de você. Deus cuida de nós de maneira muito especial. Deus cuida de nós de maneira que nós ficamos realmente impressionados pelo cuidado de Deus, ou o cuidado que Deus tem para conosco. Deus é poderoso, é maravilhoso, Ele ama você. E Ele quer, amigo ouvinte, o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você tenha saúde, Ele quer que você viva bem e que você tenha saúde. Este é o plano de Deus para mim e para você. A segunda pergunta é, quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentos carnes? Ou seja, até aqui o homem não se alimentava com carne. O homem não matava o animal para alimento. E a partir de um determinado momento houve a necessidade. E se você estuda comigo ou lê comigo aqui Gênesis capítulo 9, verso 3 e 4, nós vemos assim, tudo quanto se move e é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o sangue, não comereis. Note bem, querido amigo, ouvinte deste programa. Houve um momento que houve a necessidade, porque você sabe, você que é cristão e lê a Bíblia, ou você que gosta de ler a palavra de Deus, a partir de um momento em que houve um grande dilúvio em toda a terra, inundou toda a terra, como nós conhecemos, através de Noé, e você sabe da história,
Imagina comigo se havia erva, se havia alimento, se havia fruta. Não, tudo foi destruído. O dilúvio inundou exatamente tudo. A partir desse momento, então, quando Noé e sua família saíram da arca, houve a necessidade, portanto, de comer algo. É claro, é óbvio. Eles colocaram ali animais dentro da arca, e se você parar para ler sobre este tema, você vai encontrar na Bíblia dizendo que eles colocaram animais limpos e animais imundos. Animais limpos, diz a Bíblia de maneira clara, e animais imundos ali. E os animais limpos serviriam para alimento, porque não tinham o que comer. Terceira pergunta. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientação deu o Senhor? O Senhor deu alguma orientação? Ou, como dizem alguns, você pode comer do céu até o urubu e da terra até o cururu? Você pode comer tudo. Será que é assim? Olha o que diz a Bíblia em Levítico, capítulo 11, verso 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Ou seja, a Bíblia em Levítico 11:47 diz de maneira muito clara que existem animais, obviamente depois do pecado, em que o ser humano, o homem pode comer, e animal que o homem não pode comer. Você pode dizer, pastor, mas isso é óbvio, isso é claro. Por exemplo, existe o urubu, ninguém vai comer urubu, não é? Ah, amigos, mas não é só o urubu que não pode comer. Existem outros animais que nós também não podemos comer. E eu estou aqui com a Bíblia em mãos, é claro, e eu quero ler para você o que está em Levítico capítulo 11, do verso 2 em diante, e você vai entender comigo aqui de maneira muito rápida, muito precisa, quais animais é possível nós podemos nos alimentar e quais não. A Bíblia é clara. Aí você pode dizer assim, ou alguns dizem assim, pastor, mas está no Antigo Testamento. Então quer dizer que os animais no Antigo Testamento eles eram imundos e agora estão limpos? O que aconteceu? Quem foi que limpou eles de lá para cá? Os animais que eram imundos no Antigo Testamento são os animais que continuam imundos no Novo Testamento e até os nossos dias, querido amigo. Olha o que a Bíblia nos diz aqui em Levítico 11, verso 2. Dizei aos filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. O verso 3, todo que tem unhas fendidas, note bem, unhas fendidas e o casco se divide em dois. E que rumina, diz a Bíblia, entre os animais, estes comereis. Ou seja, quando nós vamos, por exemplo, para o boi, você percebe que ele tem unha fendida e é um animal que rumina. Ou seja, hoje alguns conhecem como remoer, que remói, que fica ali comendo o dia todo e remoendo. São características que Deus deu para nós, para que nós soubéssemos quais animais eram para ser comidos ou não, ou para alimento ou não. Destes, porém, não comereis. Note bem, querido, o que diz. Dos que ruminam ou têm unhas fendidas, o camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas. Só quero ressaltar uma coisa. Tem que ter os dois, não adianta ter só um. Tem que ruminar e ter as unhas fendidas. Este vos será imundo. Vou seguir aqui no verso 7. Os versos são bem longo aqui. E pelo tempo vou para o verso 7 que diz assim: também o porco, porque tem unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Querido amigo, note bem o que diz a palavra de Deus. Está dizendo que o porco é um animalzinho que Deus criou. É bonitinho o porquinho ou não é, irmão Daniel? Claro que é. E quando é pequenininho, rosadinho, a coisa mais linda. Todos os animais que Deus criou são bonitos, sabe? Tem o seu porquê existir na face da terra, tem o seu objetivo de criação. Mas diz a Bíblia que o porco não é um animal, o suíno não é um animal para se alimentar. Deus não fez o porco para alimento. Na verdade, para ser bem sincero com vocês, desde o princípio Deus não fez nenhum animal para alimento, essa é a realidade. Mas ok, já explicamos que depois houve a necessidade de se alimentar de alimentos cárneos. E aqui a Bíblia está dizendo que alguns podem fazer-se uso, ou seja, para alimento, e outros não. Por exemplo, o porco. O porco não foi feito para alimento, queridos. Pastor, mas quando eu oro,
Deus abençoa e aí eu posso me alimentar. E quem foi que disse que Deus abençoa algo imundo? Ah, pastor, mas quando você vai lá para o lençol que desceu e o profeta orou, amigo, você precisa ler contexto do que está escrito ali. Leia todo o capítulo e você vai entender que em momento algum ali Deus está dizendo que nós podemos comer qualquer coisa. Os animais que desceram ali naquele lençol não simbolizavam simplesmente animais para que fossem comidos, ou seja, ou servissem de alimentos, mas simbolizavam aqueles que não faziam parte do povo de Deus, de Israel, dos judeus. Eram aqueles no qual eles tinham que pregar. E Deus falou, não considere imundo que eu purifiquei, ou seja, aqueles gentios, aqueles que não eram do povo de Deus, do povo de Israel. Por favor, não confundam as coisas. Se você gosta de comer animais imundos, coma, você é livre para fazer isso. Mas, por favor, não use o texto fora do contexto. Seja, no mínimo, justo com a palavra de Deus. Busque um pouco mais de entendimento da Bíblia para não estar, muitas vezes, pregando aí coisas que não existem na Bíblia. Disseminando falsas verdades ou mentiras, para ser mais sincero com você. Leia a Bíblia, leia o seu contexto e veja o que está de fato dizendo. A Bíblia diz que o porco não é para alimento. Agora para os peixes também, pastor, também. Diz o verso 9, de todos os animais que há nas águas comereis, os seguintes, dos que têm barbatanas e escamas nos mares e nos rios, esses comereis, é claro que está escrito aqui. Amigo ouvinte, a Bíblia está dizendo que aqueles que têm barbatana e escama podem servir de alimentos. Se não tem barbatana e não tem escama, não é alimento. Eu gosto de chamar, irmão Daniel, de os urubus do mar, os urubus dos rios, porque eles têm a sua serventia. E eles foram colocados ali com uma serventia, ou seja, tem o objetivo deles estarem ali, mas não para alimento. Querido amigo, a Bíblia é muito clara. Os que têm barbatanas e os que têm escama, ou seja, os peixes de couro, os peixes lisos, como alguns usam essa expressão, esses não foram feitos para alimento. Interessante que as pessoas mesmo sabem, e você percebe isso, que o próprio porco, alguns dizem, é uma carne reimosa. Eu já ouvi muito essa expressão, né? O peixe liso é uma carne reimosa, usa muito essa expressão. Se comer e tiver uma ferida, vai o quê? Vai inflamar. Por quê? Por quê? Porque não foi feito para alimento. E é óbvio, quando tem uma ferida ali, ele vai em cima daquele problema ali e você tem então dificuldades com ele. Porém, diz a Bíblia no verso 10, Levíticos 11, porém todos que não têm barbatanas nem escama nos mares e nos rios, todos os que enxameiam as águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós outros abominação. Ou seja, não é alimento. Algo também que as pessoas gostam muito de comer, que estão nos mares, aquele que eu chamo de a baratinha do mar, é o camarão. O camarão, amigo ouvinte, é a barata do mar. E ele tem o seu objetivo em estar ali, mas ele não é alimento para ninguém. Querido amigo, abra seu coração para que Deus possa te ajudar. Eu sei que não é fácil. Para mim é algo que não faz diferença. Mas quem sabe para você que está me ouvindo agora, que tem aí no seu curral, ou no seu chiqueiro, melhor dizendo, a sua carne suína, você que só se alimenta de carne suína de banha, você que só se alimenta aí, ou quem sabe gosta muito de calabresas de porco, e de embutidos de porco, e de toicinho, torresmo, né, que dizem que é muito bom. Para ser bem sincero para vocês, eu nunca comi na minha vida uma carne de porco. E alguém disse, ah pastor, você não sabe o que está perdendo. Porque é muito bom, sabe, querido amigo, né? Brincadeiras à parte, eu acredito que seja bom realmente. Deve ter um bom sabor, deve ser gostoso, eu acredito que sim. Mas sabe, amigo, mesmo que não seja fácil, vale a pena obedecer a Deus. Porque nós sofremos muitas consequências porque não obedecemos o Senhor, e quando nós somos desobedientes, nós sofremos as consequências deste mundo. Sabe, a Bíblia também fala das aves, e ela diz, essas abominareis, não se comerão, e ela cita aqui algumas, o quebrantoço, a águia marinha, o milhano, o falcão, segundo a sua espécie. Note bem, a Bíblia fala segundo a sua espécie.
Então, se você até fizer aí no seu sítio uma galinha caipira e chamar aqui o irmão Daniel, ele até leva o pastor para comer com vocês, não tem problema. Mas sabe, existem muitos animais que não devem ser comidos, não são alimentos, queridos. Eu não tenho como aqui entrar em detalhes em todos por causa do nosso tempo, mas eu quero seguir lendo a palavra de Deus, também falando não só de alimentos ou de animais, mas também de bebidas. Bebidas alcoólicas, por exemplo, nós temos aqui um programa, quando nós saímos, automaticamente entra um programa aqui que fala justamente sobre isso, ajudando pessoas a saírem dos vícios. Um programa que tem o seu valor. Parabenizo estes homens que vêm aqui falar sobre esse assunto e às vezes até mesmo que eles já passaram. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem aqui na Rádio Nova Jaru, aqui depois do programa Voz da Esperança, vocês falando sobre isso, né? Ajudando pessoas que precisam sair dos vícios. Sabe por quê? Porque a Bíblia já diz em Provérbios capítulo 20, verso 1 assim, olha: o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Amigo, não entre por este caminho. Diz mais a palavra de Deus de maneira assim muito clara em Provérbios, capítulo 23, 29 a 35, parafraseado, diz assim: para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando o vinho misturado. Não olheis para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim, picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas, o teu coração falará perversidade, e serás como o que se deita no meio do mar, e como o que jaz no topo do mastro, e dirás: encaparam-me e não me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertei, aí estão, então beberei outra vez. Olha o que diz a palavra de Deus. Quantos são aqueles que estão nos vícios da bebida alcoólica e que não conseguem se desprender disso? Olha, querido amigo, quantas são as pessoas que fazem uso da bebida alcoólica, seja qual for o vinho, seja a própria cachaça, seja a cerveja, seja o que for, traz dano à saúde, destrói o corpo, destrói a família, destrói o lar, destrói o casamento, destrói tudo. Eu nunca vi alguém que começou a primeira vez beber e já bebeu já uma grade de cerveja toda, que bebeu aí 20, 30 latinhas. É difícil. Pode até ter acontecido, mas dificilmente você vê. Começou com um gole, começou com uma latinha somente. E aí, não, eu bebo moderadamente. Amigo, mesmo moderadamente o álcool faz mal para a saúde. Mas pastor, a ciência diz que nós precisamos tomar um copo de vinho. A ciência pode até dizer, mas eu creio na palavra de Deus e não na ciência. Na verdade, a ciência também diz, e alguns dizem, que comer carne de porco faz bem para a saúde, é a melhor carne que existe, mas a Bíblia diz que não é. E aí? Eu sou cristão, eu não sou cientista. Eu creio no que está escrito na Bíblia, porque quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados por alguém que é muito maior do que qualquer ciência e do que qualquer estudo que possa haver, que já houve e que possa haver na face da terra. Foi Deus quem nos deu a sua palavra, inspirando os profetas. Por isso eu creio na Bíblia. Se você quer o álcool que você precisa do seu corpo, sabe onde eles estão? Estão nas verduras e nas frutas. Pronto. Para que mais álcool? Amigo ouvinte, muitos são os viciados que destroem o seu lar e que chegam em casa bêbado e que batem na esposa, nos filhos. A maioria dos acidentes de trânsito que nós temos com mortes fatais são de quem? De pessoas embriagadas. E quanto mais endurece a lei, que deveria ser um pouco mais dura, parece que pior fica. Quantas são as mortes de mulheres que faleceram, que morreram, que foram assassinadas, infelizmente, porque o homem chegou bêbado em casa, transtornado, e que matou a esposa, os filhos. Olha que desgraça traz para a família a bebida alcoólica. O fumo. Alguns fumam um cigarro atrás do outro e estão se autodestruindo, acabando com a vida. Sabe por que eu devo me preocupar com a minha alimentação? Não, pastor, mas eu sou crente, eu creio em Deus, e Deus cuida de mim, eu como o que eu quiser. Você pode comer o que você quiser.
Mas vou te dizer uma coisa, o crente de verdade cuida da saúde. O cristão de verdade, o homem de Deus e a mulher de Deus de verdade, eles cuidam do corpo. Sabe por quê? Porque 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e o vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Querido amigo, você não é seu mesmo, você não pertence a você mesmo, você não é dono de você mesmo. Você é de Deus, você pertence ao Senhor. O Espírito Santo quer habitar na sua vida, mas como é que o Espírito Santo vai habitar na vida de um cachaceiro? De um drogado, me diz aí. Ele fala ao coração dessas pessoas, é claro. Ele chama essas pessoas, é claro. Mas ele quer fazer morada, ele quer habitar, ele quer transformar. Sabe, irmão Daniel, existem até mesmo igrejas evangélicas ou não, mas igrejas que dizem que que sim podemos fazer uso do tabagismo, do cigarro. Existem até igrejas que dizem que pode sim beber, só não pode ficar bêbado no meio da rua, mas pode beber em casa, socialmente. Que é isso, amigos? De onde é que vocês tiraram um negócio desse? Que conversa é essa? Existem até líderes religiosos hoje que dizem que são líderes religiosos porque, sinceramente, para mim não são. E que fazem uso de bebidas alcoólicas. Que mau exemplo, que triste, que terrível. Sabe, querido amigo, por isso que eu digo a você que você não deve servir a um pastor. Você deve servir a Deus. Você não deve confiar somente no que fala um pastor ou um líder religioso, seja um padre ou pastor. Você deve escutar a palavra de Deus. Se não está escrito, não acredite. Veja o contexto, leia, busque, porque muitos leem só um verso para poder enganar as pessoas. Sabe o que Deus deseja para os seus filhos, queridos? De 3 a João 1:2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúdes, assim como bem vai a tua alma. O desejo de Deus é que nós tenhamos saúde. Deus não quer ver ninguém doente. Sabe, existem estudos que demonstram que esse coronavírus, ele surgiu de um morcego no qual as pessoas comem lá do outro lado do mundo, na China. Existe um estudo muito profundo sobre isso, inclusive um doutor em teologia, arqueologia bíblica, doutor Rodrigo Silva, ele trouxe, não é o estudo dele, mas ele trouxe um estudo interessante, ele até tem um vídeo interessante sobre isso. Sabe, irmão Daniel, sendo bem sincero, amigo ouvinte, eu creio que sim. Tantas coisas que essas pessoas comem, rã, comem os sapos ali, né, que eles chamam aí, nós chamamos de rã, aqueles maiores, até pequenos também, morcego, cachorro. E você vem me dizer que eles são imundos e você come carne de porco? Tenha santa paciência. E você vem falar que eles são imundos lá do outro lado do mundo, mas você come peixe de couro, sem escama, o que a Bíblia diz que não pode ser comido? Falta coerência aqui, amigos. Sabe, nós sofremos hoje, eu digo nós, porque eu também sofro, todos os moradores da terra, com consequências de males, de enfermidades e doenças que só aumentam. Sabe por quê? Porque nós não cuidamos da nossa alimentação muitas vezes e comemos qualquer coisa. Não tomam água muitas vezes. Precisamos tomar água todos os dias, queridos. Tomar água e tomar banho também. Sol é necessário. Abrir a janela da sua casa, deixar o sol entrar. Colocar as roupas, principalmente roupas íntimas, de maneira especial no sol, para secar no sol. É necessário trocar ali as roupas de cama, esse período de poeira, manter higienizada a casa, limpar todas as coisas. Percebe que na pandemia agora todo mundo tem mais cuidado com a saúde, álcool em gel e uma máscara que tem que usar e tudo isso. Mas por que não cuidamos também antes? E depois que passar, as pessoas vão esquecer. Vamos fazer como estão fazendo na Itália mesmo, que os bares já estão cheios de pessoas usando bebidas alcoólicas e até fumando. Nós esquecemos muito rápido. Esse é o problema. Cuide da sua saúde. Depois não vá para a igreja ficar lá erguendo a mão, dizendo, por favor, meu Deus, me cura. Sabe, eu imagino Deus olhando para muitos e dizendo assim, filho, eu te curo, eu sou Deus de cura, mas cuide da sua saúde também. Cuide de você. Você quer comer de tudo, a hora que você quer, come exageradamente, sem moderação, e ainda quer pedir cura. Seja pelo menos, sabe, pare para pensar um pouquinho nisso, queridos. A sua parte você tem que fazer. Não seja ignorante.
Olha o que diz a Bíblia em Atos 17:30. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Se você come carne de porco, quero dizer para você, você precisa se arrepender e deixar. Se você se alimenta de animais imundos, não, pastor, eu oro e Deus abençoa. Amigo, Deus não abençoa o que é imundo, ouça bem. E se você encontrar na Bíblia isso, por favor, me mostre, liga para mim. E me mostre na Bíblia isso, por favor. Mas, por favor, não me venha com textos fora do contexto. Leia todo o verso, veja por quê, para quem escreveu e como escreveu. Falta teologia, falta estudo. E por isso muitos não entendem da Bíblia. E leia o último verso que está em Tiago 4,17, que diz assim: aquele, pois, que sabe o bem e não faz, diz a Bíblia, amigo, comete pecado. Está aqui, Tiago 4, verso 17. Você sabe agora que esses alimentos são imundos. Agora você sabe. Se você não sabia, agora você sabe. E olha que foi só uma pixelada. Tem muita coisa para estudar sobre isso. Mas agora você sabe. Se você continuar comendo, você pode? Pode. A vida é tua. Você come o que você quiser na sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não seja ignorante. Seja sábio. E diga para o Senhor: Senhor, eu gosto de comer peixe de couro, sim, Senhor. Eu gosto de comer porco, banho, eu gosto de comer toicinho, eu gosto de comer torresmo, eu me alimento mal mesmo, mas por favor, meu Deus, me ajuda. Me ajuda porque agora eu aprendi que eu preciso mudar. Diminuir até mesmo o alimento de carne mesmo, de boi mesmo, diminua. Não é pecado comer, por favor, isso tem que ficar bem claro aqui, tá? A carne do boi, né? A ovelha, enfim, podem comer, sabe? Mas coma menos, mais frutas, mais verduras, tome muita água, para que Deus ele possa te manter com muita saúde. Você sabe que tem que cuidar da sua saúde, então cuide. Para não viver aí à base de milhares de alimentos. E Deus ele vai te abençoar, não tenha dúvida disso. Cuidado, você que vive na bebida alcoólica, você que já é um alcoólatra, Deus vai te ajudar, sabe? Você consegue sair em nome de Jesus. E você que está pensando em fazer uso de bebida alcoólica, de fumos, das drogas, por favor, em nome de Jesus, não entra nessa não, porque às vezes é um caminho sem volta para muitos, mas Deus vai te ajudar para que você não entre em tudo isso, em nome de Jesus. Quero orar contigo, quero orar por mim e por você, pedindo que Deus nos ajude a ser equilibrados a nossa alimentação, porque essa é a vontade de Deus. Oremos. Obrigado, Deus. Obrigado por esta manhã, poder através dessa emissora levar a Tua palavra. Hoje falamos de algo incomum. Sabe, para ser bem sincero, quem é que fala sobre isso, Senhor? Quase ninguém fala sobre isso. É muito raro você ver alguém, Pai, falando, abrindo a Bíblia e falando sobre esse tema, porque não é importante, porque não dá ibope, porque traz controvérsia. Mas nós não estamos aqui para ter ibope, Senhor. Nós não estamos aqui para falar meias verdades, nós estamos aqui para falar a Bíblia como ela é. Mesmo que as pessoas às vezes não gostam e não queiram aceitar, não tem problema. Cada um aceita o que quer. Mas hoje nós vimos que existem alimentos que não foram feitos, ou animais que não foram feitos para alimentos, Pai. Nos dê sabedoria, nos ajuda a ser equilibrados e a manter da melhor maneira possível uma boa alimentação. Porque esse é o Teu desejo, Pai. Tira do coração qualquer vício que exista na vida dessas pessoas. É o nosso desejo. E nós oramos em